Estejam bem. Hoje Boa daremos noite, continuidade. professor. Boa noite, daremos continuidade ao nosso encontro aqui de parasitologia. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Começamos com nossos protozoários, falando um pouquinho hoje sobre giardíase, giardíase, amebíase e criptosporidíase, tá? Com Cryptosporium pardium. Beleza? Cryptosporium pardium. Então, vamos lá. Começar aqui, tá? Vocês estão visualizando, pessoal, o slide? Não, está passando não. Tá, não? Não. Então, peraí que eu vou fazer de novo, gente. Tá aparecendo, gente, agora? Agora está, professor. Beleza, então. Então, protozoários, amebíase, giardíase e criptosporidíase. Tá? Vamos lá. A gente começa falando, pessoal, para tentar ativar a memória de vocês. Caso alguém já lembre, parabéns, mas quem está com dificuldade também, vamos, né, ajudar a relembrar aí. Protozoários, né, fazem parte do reino protista ou reino protista, que além deles, além dos próprios protozoários, vai apresentar as algas, tá? Eles são seres eucariontes, apresentam um nível de celular mais evoluído do que os primitivos, claro. São unicelulares, apresentam uma única célula, são heterotrófos, aeróbicos ou anaeróbicos, tá? Todo mundo lembra isso, né? O que é eucarionte, unicelulares, heterótrofos, aeróbios e anaeróbios? Se eu puder estar relembrando, a gente agradece. Então, eucariontes são as fases mais evoluídas da célula, né? Tem proteção, eucarioto, né? Diferente da primitiva, que é uma célula mais simples, tá? Quando eu falo de unicelular, apresenta somente uma única célula. Quando eu falo de heterótrofos, é aqueles que não produzem seu próprio alimento, diferente dos autótrofos, como as plantas. As plantas são seres autótrofos, ou seja, produzem seu próprio alimento, tá? A gente está dando uma resumida aí, tá? E aeróbicos é que precisam do oxigênio e anaeróbicos não precisam do oxigênio para sobreviver, tá? Beleza? Deu para dar uma relembrada, pessoal? Deu sim, professor. Eu Então, sei. show. Então, são parasitas ou de vida livre e são classificados de acordo com a sua locomoção. Eu tenho aí reprodução assexuada, tá? E reprodução sexuada, pessoal. Alguém sabe me dizer o que é essa palavra aí? Cisciparidade? Não. Alguém arrisca? Isso tem a ver com reprodução assexuada, né? Será que não é aquela reprodução, pessoal, que faz a reprodução de binária, que é que um dá origem a dois? Será que não é isso, não? O que vocês acham? É o quê? Eu não entendi. Seria um se divide e dá origem a dois. Divisão binária. Será que não é isso, não? O que vocês acham? Em relação à cisparidade, Isso aí. É uma divisão binária, ou seja, uma só se divide e forma dois. Divisão binária. Cisparidade também posso chamar de divisão binária, ou seja, um só dá origem a dois. Entenderam o que eu estou falando? Um ser vai dar origem a dois seres. Vai sofrer uma divisão lá nele, ele vai dar origem a dois. Tá? Quando eu falo de esporulação, pessoal, eu quero dizer que um ser, né, um núcleo, vai se dividir em vários núcleos, vários esporos pequenos ali, vamos falar assim, né? E vai acabar se dividindo em várias células unicelulares, bastante célula, tá? Ou seja, ou vou ter divisão binária, de um vai virar dois, ou de um com um núcleo só vai formar vários diferentes tipos de núcleo. Ficou claro isso, gente? Dos dois aí? eu nunca tinha ouvido falar sobre isso.
Cisparidade? O nome, você está falando? É, Isso aí é em relação à reprodução, tá, gente? É em relação à reprodução. Então, cisparidade é divisão binária e esporulação, eu tenho um único ser com um núcleo unicelular, claro, em que ele vai se dividir em várias células, vários núcleos separados e vai liberar vai formar vários seres iguais, mas em uma maior quantidade, tá? Estou resumindo, tá, gente? O entendimento aí. E sexuada vai ser conjugação ou fecundação. Fecundação, que vocês já sabem, é o encontro né? Por exemplo, do óvulo com o espermatozoide, né? Isso é fecundação, tá? É bem parecido mesmo com a fecundação que a gente tem. Então vai ser um feminino e o masculino se juntando e dando origem a um zigoto, tá? Que é o final igual a fecundação normalmente. Acontece o quê? É a junção de duas estruturas que eles trocam, literalmente eles trocam DNA. Eles se encostam e trocam carga genética, tá? Ficou claro, gente, a diferença? Quando eu falo que eles se juntam, peraí, deixa eu sair um pouco aqui do slide. Vocês estão me vendo agora? Eu tô. Sim, professor. Beleza. Quando eu falo de conjugação, pessoal, vamos lá, ó. Isso aqui, eu tenho um lado o RNA ou o DNA do ser, eles vão se cruzar, vão se juntar e vão acabar trocando carga genética aqui. Isso é a conjugação, tá? Diferente na parte sexuada, beleza? Agora, quando eu falar que a fecundação é padrão, tá? Vai juntar o masculino, né? O gametófito masculino com o gametófito feminino e vai juntar e vai formar um zigoto, como se fosse fecundação normal que a gente conhece. Como se fosse a fecundação nossa, tá? Por isso se chama de fecundação. Beleza, pessoal? Clareou? Clareou, gente, ou não? Hein, pessoal? Ficou claro para vocês ou não? Claro, sim, professor. Ficou sim, A professor. cisparidade é a divisão que se divide em dois, não é isso, professor? Área, isso, perfeito. Pode falar. Cadê? Esporalização. Divide-se em vários, é isso? Isso. E a conjunção ou fecundação, essa parte aí que eu não estou encaixando. Então, a fecundação é a fecundação que eu falei normal. Gameta masculino, gameta feminino, juntar zigoto igual a gente, padrão, igual o ser humano, tá? Já a conjugação, você vai ter dois seres que vão se juntar, cada um está com seu DNA aqui dentro, vão se juntar, meio que aproximar um do outro, encostar e vai trocar a carga genética que cada um tem, entendeu? Entendi. Tá bom, pessoal? Show? Então, vamos continuar lá, então. Aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, eu passei agora para a classificação, estruturas de locomoção e exemplos, né? Classificação, risópodes ou sarcodíneos. Eu tenho uma estrutura de locomoção que eu vou chamar de pseudópodes, ou falsos pés, tá? Como, por exemplo, aqui, a etamoeba, ou, no caso, a ameba, tá? Então, a ameba vai ter esses falsos pezinhos aqui, tá, gente? Essa forma aqui disforme, né? Tranquilo, gente? Entenderam? Sim. Sim, professor. Então, show. Continuando. Eu vou ter também chamados flagelados, ou mastigóforos, que é o flagelo aqui, ó. Flagelado aqui, ó. Vai se movimentar como se fosse uma cauda aqui, tá vendo? A estrutura dele aqui. Aqui, basta exemplos daqueles que têm a formativa deles, como o flagelos, que é o Trypanosoma cruz, que a gente vai falar sobre ele ainda. A leishmania também tem essa forma. E a giardia lambda, que a gente vai falar sobre ela hoje, também se locomove através do flagelo, tá? A gente também tem os ciliados ou cilióforos, que são cílios, tá? Tem aqui o Paramecium,
o balândium, que vai se movimentar através desses cílios aqui, vai ter esse formato aqui parecido. Beleza? E a gente vai ter também os chamados esporozoários ou apicomplexos, que é ausente, que não tem locomoção, ele fica parado, tá vendo? Uma esfera aqui, ó. O plasmódio CP, que é da malária, ou o toxoplasma gondii, que é da toxoplasmose. O nosso terceiro parasita que a gente vai falar hoje, ele pertence a essa aqui também, que não está aqui, que é o Cryptospora pardum, tá? Ele é ausente, tá? Ele tem estrutura de formação ausente, ou seja, ele é apicomplexo, ou seja, ele é um esporozoário, tá? Ficou claro, gente? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ter 3 exemplos, ó. Da ameba, que a gente vai falar, da giardia e aqui do Cryptospora pardum, tá? São esses 3 que a gente vai estudar hoje. Tranquilo, gente? Alguém não entendeu, me fala, tá? Por favor. Posso continuar então, gente? Fala para mim. Pode, sim. Então, ninguém tem dúvida nessa parte não, né? Então, vou continuar, Não, hein? sobre o Vamos lá. principal, não. Beleza, então. Então, aí, protozoários, vem do grego protos, que são unicelulares, desprovidos de clorofila. Claro, né, não tem clorofila, não são plantas, né? Que vivem, não são algas, né? Que vivem isolados ou formando colônias, os mais variados tipos de hábitat, ou seja, tem diversos tipos de hábitats diferentes. Beleza? Então, o que são exatamente, pessoal, essas chamadas protozooses, né? Então, são chamados de protozoóides as doenças causadas por protozoários, que são organismos que são unicelulares, heterotróficos e microscópicos, que juntamente com as algas estão agrupadas no chamado reino proctista ou reino protista, tá? Então, esse reino protista é um dos reinos de seres vivos que são caracterizados por apresentarem organismos eucariontes, autótrofos ou heterótrofos, unicelulares ou pluricelulares, tá? São compostos principalmente pelos protozoários e pelas algas, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Então, você já sabe, ó, ponto-chave aqui importante, que o quê? As chamadas protozoários são doenças que são causadas por protozoários, que são o quê? Unicelulares, heterotróficos e microscópicos. Show? Professor, Oi. o que é heterotrófico mesmo? Heterotrófico é que não produz seu próprio Isso. alimento. Basicamente é isso, diferente da planta. A planta ela é autótrofa, né? Autótrofa. Ou seja, ela produz seu próprio alimento. Então, heterotrófico não produz seu próprio alimento. Beleza? De modo bem Beleza. resumido. Tá? Posso passar, gente? Pode. Sim. Beleza. Então, as chamadas protozooses são doenças causadas por protozoários. De novo, aquela situação, né? Ó, parasitas monoxênicos passam por apenas um hospedeiro. Parasitas heteroxênicos passam por 2 hospedeiros, né? Ou mais, tá? Geralmente acontece o que? Mediária. Acontece uma reprodução assexuada, igual aquela que a gente falou lá em cima, né? Que é através da esporolização ou divisão binária, tá? Através de esporos, né? A divisão que a gente viu lá, que são vários que saem, ou divisão binária, ou seja, um dá origem a 2, né? Que se divide, ou hospedeiro definitivo através da reprodução sexual, tá? O meio contaminante deles é ciclo fecal oral, ou seja, né? Através das fezes, a mão tá suja, não lava a mão, ou contato com as fezes ali, contaminadas, tá? Por isso que é ciclo fecal oral, beleza? Mão na boca, não lava a mão direito, ou toca na mão de alguém que já estava infectado também, que não teve devidos cuidados com a higiene, tá? E também pode acontecer do ciclo sanguíneo, ou seja, ser hematófago e se alimentar daquele indivíduo,
Beleza? Ficou claro para todo mundo isso daí? Esse nome que está em amarelo aí embaixo é vetor o quê, professor? É porque aqui está cortado, né? Deixa eu ver. Ah, não, então deixa. É só para. Eu pensei que era só para mim, que eu ia anotar aqui, mas se não tem tanta importância, pode deixar então. Não, tem não. É só vetor mesmo, tá? É só vetor mesmo. Tá bom? Só fala que ele é hematófago, né? Tá? Então aí, ó. Quais são os principais protozoários? Amebíase, giardíase, malária, doença de Chagas são algumas dessas protozoários. Tá? Então, os parasitas podem ser transmitidos por água e alimentos contaminados, por fezes de animais ou humanos, que contenham cistos ou formas ativas. Pode acontecer também por transfusão sanguínea, em alguns casos, contato com secreções biológicas, picadas de inseto, entre outras. Pessoal, aqui eu tenho todas as formas, né? Ó, forma ativa, pseudópodes. Quem que é esse aqui? Ameba. Olha a forma da giardia, que se locomove. Essa Cryptosporo pardo. Ele é parado. Por quê? Ele é apicoplexa, tá? Ele não se mexe. Mas a forma dele fica desse jeito, tá? É só uma imagem para vocês terem uma noção. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Sim. Tranquilo, gente? Tranquilo? Beleza, então. Continuando. A gente tem aqui as doenças causadas por protozoários. Triconomíase, leishmaniose, toxoplasmose, giardíase e doença de Chagas. Pessoal, Professor, aqui... Oi. tricomoníase não é aumento? Ou estou enganada? Já andei pesquisando sobre isso. Alô? Meu Deus, Alô, caiu. então, vamos lá. Eu tô falando de que aqui? Protozoário. Protozoário. Eu já fui procurando, eu já encontrei algumas literaturas que estava escrito aumento, mas enfim. Uhum. Tá, mas a gente pode voltar nisso Não tem depois de novo, problema. tá bom? Não, beleza, tudo bem. Eu nem sabia que malária era protozoário, por exemplo. Obrigada. Malária é. No caso, tá, vamos lá. São doenças causadas, tá? Isso aqui, triconomíase, são as doenças, tá? Sim. Entendeu agora? Talvez você esteja confundindo alguma coisa, não tá, não? Isso aqui são as doenças, ó, malária. Quem que é a causa malária? Plasmódio, entendeu? Plasmódio, né? Uhum. Entendeu? Então pode ser que você esteja confundindo, porque aqui não é o nome do parasita, e sim a doença, tá? Tá bom. Mas foi legal você ter comentado isso daí. Olha aqui, ó, o exemplo aqui, pessoal. Ó, a gente tem, ó, ameba. Vou botar isso aqui de novo, tá, gente? Depois, porque tem coisa que vai ter posteriormente. Ó, ameba, ó. Etamoeba historítica, ingestão de cistos de fezes, diarreia e desidratação, mortalidade infantil, profilaxia, né? Saneamento básico, higiene. Ó, giardíase, que eu tinha falar hoje. Giardia lamblia, ingestão de cistos de fezes, diarreia e desidratação, saneamento básico, higiene, ó. Balangiose, nós vamos falar depois, não vou falar um pouquinho sobre ela, não. Malária, aqui, ó, nós vamos falar dela depois, ó. Tá? Doença de Chagas, também vamos falar depois. Toxoplasmose, também falando depois. Aqui, ó. Tricomoníase, que é o quê? Olha o parasita aqui, ó. Tricomonas vaginalis, tá? É um protozoário. Beleza? Aí já é outra coisa. Beleza. Contato é sexual, inflamação da uretra e vagina, sexo seguro. Aí já entra outro requisito que a gente não vai falar hoje. E leishmaniose também. Perdão, não vamos falar hoje. Então, só tem duas
Das 3, 2 estão aqui, que é a amebise e giardíase, que é a profilaxia que se casam. Inclusive, com a outra, a gente vai falar também casa isso também. Vocês vão ver. Então, tamanho epistolítica, classificação científica, domínio eucariota, filo Ephisopoda, classe Etamoebidae, ordem Amobida, família Etamoebidae, gênero Etamoeba, espécie histolítica, nome binominal, né? Como é que chama o nome escrito exatamente? É Etamoeba histolítica, tá? Pessoal, professor, você quer que guarde isso? Não, gente. Isso aqui é só para vocês terem uma noção da classificação dela, tá? Então, vocês entendam o ciclo, entenda um pouco da morfologia do parasita, medidas preventivas a serem tomadas, o tipo de medicamento que pode vir a ser utilizado, é isso que eu quero, porque vai para ser usual para vocês, bem na área da enfermagem, bem específico, tá? Então, doença amebose ou amebíase, tá? Habitat, intestino delgado e grosso, é onde ela fica. O habitat, para quem não lembra, é onde ele alberga, onde ele vai ficar, onde ele vai se manter dentro do nosso corpo. Locomoção através de chamados pseudópodes, né? Falsos pés. Parece uma gelequinha, ela vai andando, vai se locomovendo, tá? Via de transmissão dela acontece por quê? Injeção de xistos em alimentos e bebidas contaminados. Eu vou ter aqui um contato oral, anal e transporte mecânico para os insetos. A gente vai ter aquele hospedeiro paratênico, que é o hospedeiro transportador, tá? A gente falou isso na primeira aula, lembram? Morfologia, gente, vai ter cistos, metacistos, trofozoíta e percistos, que vai acontecer divisão através de reprodução por divisão binária, ou seja, tem reprodução assexuada, tá? Ou seja, uma vai dar origem a duas, tá? Amebis, agente causador, etamoeba histolítica, protozoário ameboide, parasita monoxênico, ou seja, esse aqui no caso só vai o quê? O hospedeiro é o homem, não tem hospedeiro intermediário, não tem hospedeiro definitivo. Quando ele é monoxênico, basta eu chamar de hospedeiro. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Sim. Beleza, então. Continuando. Então, a amebise é considerada uma doença hídrica, pois o uso da água contaminada com cistos é a forma mais frequente da infecção humana. Outro processo importante é a ingestão desses cistos, como verduras cruas, saladas, maioneses, frutas, enfim, né? Então, o ciclo é do tipo monoxênico, necessita apenas de um hospedeiro e apresenta 4 estágios: trofozoíta, pré-cisto, cisto e metacisto. O cisto é a forma mais resistente e forma infectante, tá, pessoal? Então, os cistos resistem ao suco gástrico, ou seja, o pH ácido do estômago não afeta o cisto, tá? Deixar isso bem claro. Chegando no final do intestino delgado, e cada cisto tetranucleado emerge. O que seria um cisto tetranucleado, gente? Como é? Alguém pode... Tetra? O que é tetra? Tetracampeão. Lembra o que é para vocês? 4. Ou seja, se eu falo que ele é tetranucleado. Tetranucleado quer dizer o quê? 4 núcleos. 4 Perfeito. núcleos. 4 núcleos. E eu falei aqui, ó, emergem 4 amebas unicelulares. O que eu quero dizer com isso? Hein? Né? O que eu quero dizer com 4 isso, amebas. gente? Sai 4 amebas unicelulares desse cisto com 4 núcleos. Ou seja, há uma divisão ali. Eles sofrem a divisão e eu formo o quê? 4 amebas a partir de um cisto com 4 núcleos. Vocês estão tendo noção do que eu estou falando? Ficou claro para vocês? Ficou ou não ficou, gente, essa ideia? Sim ou não? Sim. Então, beleza. Então, tá show, então. Continuando, então, a partir da fase metacística vai ser
o final do cisto. Vocês vão entender isso melhor quando a gente for mostrar também a imagem dos desenhos, tá, gente? Podem ficar tranquilos que vocês vão ver a imagem do desenho. Beleza? Que a gente já vai mostrar. Combinado? Ok. Combinado. Nada. Continuando aqui, né? Essas formas saem do cisto através de uma fenda de uma parede cística. Pessoal, a parede cística é uma parede que vai ser protetora, tá? Para esse parasita. Beleza? Após a saída dele saem do cisto, essas formas saem do cisto, ou seja, acontece o chamado desencistamento, o cisto some, que é tipo uma camada que fica em volta dele, quebra essa parede cística, nesse buraco, sofre uma divisão binária. Lembra que eu falei? Eu não falei com vocês que não liberava 4? Não falei antes que liberava 4? Sim. Essas 4 sofrem divisão binária. Com isso, elas formam quanto? 8 trofozoítas. De 4 vai para 8. Ó, por isso que eu chamo de metacisto, tá? E elas vão se dirigir ao intestino grosso. Ou seja, quem sofre divisão binária é quem? É a forma trofozoíta, tá? É a forma trofozoíta. Beleza? Ficou claro aí? Ficou claro? É a forma Não, ativa. como é? A primeira, ela cada uma faz 4. Vamos lá, ó. Vou explicar de novo, ó. Você ingere o cisto maduro com 4 núcleos. Ingeriu ele. Passa o sugar, chega no intestino. Chegou no intestino, aquele único cisto vai se dividir. Vai liberar, vai eclodir, vai formar, vai aparecer lá, surgir 4 amebas a partir de 4 amebas com 4, cada uma com um núcleo. Certo? Certo? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Certo. Sim, professor. Então, beleza. Depois que eu surgir essas 4, elas vão sofrer divisão binária, tá? Elas vão sofrer divisão binária. Só que nesse processo, gente, quando o cisto forma as 4, estou falando aqui, ó, a fenda da parede cística, o cisto, vai ser rompido. Aí sai as 4. Logo em seguida, vai sofrer divisão binária. Uma vai dar origem a 2. Então, de 4 que eu tinha antes, vou passar a ter 8. Entenderam agora? Entenderam, gente, ou não? Sim, deu para entender. Tá? Então, elas vão se dirigir ao intestino grosso. Gente, vai ter imagem aqui para melhorar. Então, aqui, ó, alguns trofozoítos desses acabam se desprendendo da mucosa intestinal, tá? O que eles vão fazer? Eles vão expulsar os seus vacúolos digestivos, que ajudam lá na digestão, que eles usam o fluido para se alimentar, e vão sofrer um processo de desidratação. Quando aquele trofozoíta começa a sofrer desidratação, ele tem aquele formato que vocês viram, né? Um pseudópode lá e tal, ele vai começar a formar um pré-cisto. Vai ficando mais redondo, mais oval antes. Isso antes do cisto. Ele não é cisto maduro ainda. E só que ele vai continuar com apenas um núcleo. Certo? Ele vai começar a ser pré-cisto, começar a se formar isso aí, só que ele vai continuar apenas com um núcleo. Quando ele começa depois, ele vai começar depois que começar a se formar esse pré-cisto, vai começar a secretar parede cística, ou seja, o que eu quero dizer com secretar? Vai começar a produzir de novo aquela parede cística. A minha ideia é formar a parede cística de novo, tá? Quando eu começo a formar essa parede cística de novo, o que vai acontecer, gente? Ele vai sofrer divisão binária, esse núcleo lá dentro internamente. De uma só, vai passar a ter 2. E depois vai sofrer divisão de novo e vai passar a ter 4 núcleos. Quando o cisto, aí isso já virou cisto maduro, ele vai ser liberado na espécie. Ficou claro, gente? Sim ou não?
Sim. Ô, professor, qual é Pode o falar. nome disso, da formação dele? Porque depois eu vou ver um vídeo. Que é melhor. Falando formação de que exatamente? Do que o Da senhor tá forma falando? dele? Da Do que o forma senhor tá dele, você falando? está falando? É O senhor isso? não tá falando... Está falando o quê? Da forma deles? Estou perguntando. Você está falando que você quer ver o vídeo da ameba, é isso? Da amebise? Isso, é da Mebisa. Mas eu vou, você pode ver também, claro, mas eu vou passar para vocês também uma Tá imagem bom. aqui agora, tá? Ó, vamos lá, acompanha comigo aqui, ó. Eu tenho, ó, olha aqui, ó. Eu tenho cisto maduro, tá? Beleza? Foi ingerido, tá, gente? Ó, chegou no intestino delgado, pessoal, o que que vai acontecer? Vai eclodir aquela parede, certo? Não foi isso que eu falei com vocês? Vai haver aquela multiplicação, não vai? Eu não falei com vocês que vai formar 4 amebas ali? Caso 4 trofozoíta formativo? Sim ou não? Sim. Então, aí depois eu vou liberar o quê? O trofozoíta no intestino. Aí eu já vou estar com esse trofozoíta liberado. Parte deles, gente, parte deles, presta atenção, vão ficar lá no intestino. Alguns vão se desprender. Conforme eles estão se desprendendo, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer o quê? Vai começar a meio que murchar, tá? Não é isso que a gente falou? Eu vou formar o pré-cisto. Olha o pré-cisto aqui, ó. Apenas um núcleo, tá vendo? Olha o núcleo grande aqui, só um núcleo, tá vendo? Estou acompanhando? Não vai? Conforme isso vai acontecendo, ele vai produzindo um cisto novamente. Porque quando ele virou trofosito, ele perdeu o cisto, tá? A proteção na camada dele ali. Aí aqui ele vai começar a produzir de novo. Só que quando conforme ele produz de novo, ele vai duplicando, ó. Tá vendo aqui, ó? De um núcleo ele passou a ter 2, não passou? Vocês estão acompanhando? Sim. Depois ele vai se duplicar de novo, vai passar a ter 4. Vai ser o cisto maduro, vai ser liberado da espécie, tá? O ciclo é esse, gente. Tranquilo? Ok. Ficou tranquilo agora. Tá? Beleza. Pessoal, pode acontecer, o sistema imune está afetado e o trofozoíta cai na circulação sanguínea. Ele pode aparecer do fígado e pode aparecer no pulmão também, tá? Isso não é legal não, tá? Porque ele perfurou, no caso, ele perfurou o intestino delgado, ele começa a se alojar em outros órgãos, tá? Vocês vão entender isso já já, por que eu estou falando isso. De novo, o ciclo monoxênico, apenas um hospedeiro, ó, injeção de cistos maduros, tá? Chegada no intestino delgado, onde ocorre o deslistamento, daí que eu começo a formar novos trofozoítas, né? 4 cistos da origem inicialmente a 4, depois a ação em metacistos vira 8, né? Mas aí, ó, sofre várias divisões celulares transformando em trofozoíta. Daqui, esses 8 vão migrar, né? Vão migrar para cá, para o intestino grosso, vão invadir a mucosa intestinal, e algum desses vão sair do intestino, né? Virar pré-cistos, não é isso? Vai haver o encistamento de novo e vai chegar no cisto maduro e vai começar o ciclo de novo, tá? Só estou repetindo de novo de um jeito diferente, com a imagem diferente. Beleza? Aqui, pessoal, a mesma coisa, ó. Eliminação do cisto, tá? Eu tenho aqui injeção de cistos maduros com água, desencistamento para eu poder finalizar com 4 trofozoíto, né? Só que aqui, ó, antes disso eu tenho aqui, ó, o metacisto, que vai passar aqui, vai passar a ser quantos? Total de 8, não é isso? De 4, no final acaba virando 8. E aqui pode acontecer, virou 8, tá? Alguns desses vão começar a sofrer, vão largar lá o intestino, sai do intestino, vão formar o pré-cisto aos poucos, né? Aquele mesmo esquema, com um núcleo só, vira 2, depois vira 4, adulto e tal. Só que pode acontecer aqui, ó, de ele sair do lugar, ó. Pode ir para o fígado causar abscesso, pode ir para o intestino. O intestino pode causar uma colite e em outros lugares como o pulmão também, tá? É isso, pessoal, bem resumidinho aí.
tá? Então, etomoeda histolítica apresenta 4 formas: cisto, 4 núcleos, formas resistentes, esféricas ou ovais. Forma inativa, também tem a forma inativa dele, que fica secretada secreta parede cística, ou seja, no momento, pessoal, em que ela está formando aquela parede cística, ela fica uma forma inativa, ou seja, não faz nada, não causa problemas para a gente não, tá? E com isso eu também vou ter núcleos poucos visíveis, tá? Quando eu falo da etapa metacística, vai emergir do cisto do intestino delgado de uma forma tetanucleada, tá? Que vai dar origem ao quê? Os trofozoítas mononucleados no final. Por isso que eu chamo de etapa metacística. Tá? Até aqui, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Eu estou falando a mesma coisa de novo, gente. Estão reparando isso? Sim. Então, beleza. Aí eu vou entrar um pouco na morfologia, né? Ó, morfologia trofozoíta. Trofozoíta é isso aqui, é o pseudófilo. Isso daqui já é cisto, né? No caso, aqui é o pré-cisto, né, pessoal? Captaram aqui, ó, um núcleo só, centralizado, né? Dependendo. Não, bem que isso aqui está pelo tamanho dele. Ele pode ser até, visualizando até uma dúvida também, gente. Ele pode ser também até ser um trofozoíto, tá? Pode ser também. Porque quando eles ficam em lâmina, eles não ficam assim bonitinho, pseudóptero aparecendo, não. Ele está numa forma um pouquinho mais arredondada, tá? Mas então vamos lá. Esse pode ser visto a fresco, lançando pseudópodes grossos e alinos continuamente. Quando fixado em lâmina, em geral, é arredondado, e a diferenciação entre ectoplasma e endoplasma é nítida. Vou mostrar para vocês já onde é o ectoplasma e o endoplasma. Reparem bem, trofozoíto é a forma livre, que vai se locomover, tá? Vai aparecer o quê? Em fezes, tanto diarreicas e pastosas. Vou liberar trofozoíto, tá? Tranquilo? Até aqui? Você tem que saber, é importante, tá? Eu vou liberar o quê? Trofozoíto. Beleza? A forma que se locomove. Se locomove por pseudópodes, tá? Show? Eu tenho aqui o trofozoíto, tá? Aqui, ó. Esse aqui está se alimentando, porque ele se alimenta de hemácia aqui dentro. Aqui na parte de fora é o ectoplasma, aqui, ó, ectoplasma. E aqui dentro é o endoplasma. Só isso mesmo, gente, ó. Dentro e fora do trofozoíto, tá? Então, ele é um núcleo com cariostoma pequeno e central. Aqui, ó. Beleza, gente? Tá vendo? Não apresenta uma forma disforme. Não apresenta uma forma redondinha, bonitinha, não, tá? Não tem uma disformação aí. Beleza? Pessoal, tá ficando claro o trofozoíto para vocês? Que é a forma que está em movimento? Nesse caso, fica em movimento por conta da espécie da ameba, que vai se desenvolver por pseudópodes. Certo, gente? Até aqui, tranquilo? Oh, show. Continuando. Aí eu já entro aqui agora no pré-cisto. É encontrado em fezes pastosas ou formadas. Reparem que trofozoíta ou diarreica ou pastosa. Pré-cisto, nas formas pastosas ou formadas, ou seja, as fezes firmes, as fezes normais, né? Então, eu vou apresentar uma forma mais arredondada e menor que o trofozoíta. Aquela forma pré-cisto que começa a parte do ressecamento, ela começa a murchar, o trofozoíta se murcha, começa a ficar menor, mais arredondado, tá? Também nessa forma aqui. E tem o cisto, pessoal. O cisto, ele é geralmente encontrado somente em fezes formadas, né? Ele é usado para diagnóstico em exame de fezes, para você diagnosticar se a pessoa está contaminada pela ameba, tá? Então, ele é oval ou esférico e a fresco aparece com um corpúsculo claro, amarelado, com a membrana cística refringente. Contornando aqui, né? Tá? Beleza? Vocês entenderam a diferença, pessoal? Então, ó, eu vou ver trofozoíta, tem fezes
pastosas e diarreicas. Vou ver o pré-cisto nas pastosas e formadas e o cisto somente nas formadas. Beleza? Tá bom. E aqui a diferença de tamanho apostolística, trofozoído e o cisto. O modo de transmissão, pessoal, a transmissão ocorre sempre pela ingestão de cisto oriundo de fezes para adulto. Pode ser disseminado também pelo vento, tá? Ou seja, o cisto também pode ser trazido pelo vento, por moscas e baratas, que por sua vez contaminam a água e os alimentos também. Por isso que a mosquinha, quando pousa lá no alimento, começa a sacudir lá, a mexer, se limpar, porque está caindo muito micro-organismo lá em cima. Então, não é aconselhável comer mais nada daquilo lá, não. Se cair, já era. Pode ter algum problema, gente. Vocês podem estar infectados com alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Eliminei os cistos com as fezes, contaminação de água, tive contato, a liberação das amêndoas do intestino, formas vegetativas se multiplicam e começam a lesionar os vasos sanguíneos intestinais. Aqui, ó, isso que eu falei daquela imagem da ameba com hemácia, elas ingerem as hemácias. Final de tudo, acaba que forma parede de cisto, novamente, encistamento. E eu fico com 4 núcleos, que a forma infectante era liberada novamente. Por isso aqui a gente chegou, né, gente? Mas aí vocês estão vendo que a gente está voltando a falar da mesma coisa, tá? Patogenia. Ó, é importante isso aqui, ó. A presença do trofozoíta, de tamanho apostolítica, tanto no circo quanto no colo, não indica doença. Ou seja, essas partes que estão no intestino não vai identificar a doença. Só isso não é o suficiente. Então, esses trofozoítas podem estar presentes por longo período sem desencadear nenhuma manifestação clínica. A pessoa pode estar lá sintomática, sentindo nada. Entretanto, no entanto, todavia, esse trofozoíta passa a agredir a mucosa ou submucosa intestinal, formando úlceras e alterações necróticas, ou seja, pode causar necrose, porque ele tá causando trauma, né? Tá agredindo lá tanto a mucosa como a submucosa do intestino. Por isso que às vezes pode aparecer sangue nas fezes, quem está contaminado pela ameba, tá? Ficou claro isso, gente? Não, o diagnóstico? Professor, então é igual aquela imagem que você mostrou semana passada, o que tinha lá parecido um dente? Tá, Que mas ela não causa tem trauma? dente, não. Ela não tem Não. dente, não, tá? Sim. Mas ela causa lesão, Uhum. tá bom? Tá ok. Nesse caso aí, ela é um pseudófilo, é um protozoário que causa danos lá por conta, né? Ela lesiona porque ela vai caçando hemácia, entendeu? Ela vai lesionando. Ela não vai ter um trauma tão grande, por exemplo, como no estômago do ordenário, que a gente mostrou lá, que aquelas presas enormes, né? Mas pode acontecer, tá? Manifestações Ok. clínicas. Com relação às formas sintomáticas, as manifestações mais frequentes são colite não desentérica. O que é essa colite não desentérica? Ó, o paciente vai apresentar fezes pastosas, às vezes pode conter muco por conta da gordura que é eliminada e pode conter sangue também, né? Manifestando uma dor cólica abdominal, especialmente no nível do intestino do seco ou do seu reto sigmoide, tá? E pode acontecer, então, uma colite desentérica. O paciente apresentar dor abdominal abrupta, febre, evacuações nítidas várias vezes por dia. Né? Então, pode acontecer nesses casos, gente. Ficou claro, pessoal? Para vocês? Era rapidinho. A colite não desentérica não apresenta febre, é isso? Isso, não apresenta febre. Ok. E as fezes são mais pastosas, não Uhum. são líquidas.
Então, pode-se considerar que, assim, a colite desentérica, ela é a inflamação, né? Não sei, assim, digamos, 100% e a colite não desentérica é 50%? Que a colite Não não desentérica porcentagem, pode... não. Cuidado com isso A aí. Vamos colite... melhorar isso aí. Você Hum. pode considerar o seguinte, ó. Hum. Na colite não desentérica, você vai ter uma liberação entre pré-cistos e cistos. Na desentérica, na maior parte das vezes, vai ter liberação de trofozoíta. Por quê? Porque eu estou falando de evacuação líquida, totalmente líquida. Ficou claro agora? Sim. Ficou Então, no sim. caso, a colite não desentérica pode se desenvolver para a colite desentérica, correto? Sim, dependendo da situação, pode. E essa desentérica que cria o caso de desenteria, né? Isso aí. Isso aí. Chega. Nada. Podemos continuar, gente? Então, Sim. aí, lembra que eu falei com vocês? Ó, a bebida intestinal, ou seja, sai da área dela do intestino, né? A forma mais frequente é a necrose coagulativa hepática, ou seja, uma necrose aonde? No fígado, tá? Então, os pacientes acometidos pela essa necrose hepática apresentam uma dor no quadrante superior direito do abdômen, na área hepática. Pode ter sintomas como febre, hepatomegalia, anorexia, perda de peso e fraqueza em geral. O que é hepatomegalia mesmo, gente? O fígado ficar grande. Isso aí. Perfeito. O fígado ficar grande. Aumento do fígado. Tá? Tranquilo, gente? Essa ideia, esse trecho? Professor, é quadrante superior direito. Ah, tá. Aquilo. Porque fica onde fica localizado. Ok. Quadrante superior do abdômen, né? Assim, ele foi bem específico. Tá? Sim. E o diagnóstico. Os exames de fezes podem ser feitos, são exame direto, só é recomendado para pacientes com fase diarreica ou com produto na retossigmoidoscopia, que é para você fazer visualização do intestino, né? Um procedimento que você consegue visualizar lá, é introduzido algo naquele paciente para poder visualizar por dentro, ou o exame de enriquecimento, que são recomendados para pacientes em fase não diarreica. Como a eliminação de cistos é irregular e intermitente, recomenda-se recolher uma parte das fezes em dias alternados durante uma semana. Ou seja, você sabe que você vai ter fase diarreica, fase pastosa, fase de fezes duras, que vai se alternando, tá? Beleza, pessoal? Beleza. Beleza? Então, beleza. Ó. Então, o homem, tá? Esquece isso de definitivo. Na verdade, eu até vou tirar daqui esse slide para não confundir vocês. Vamos tirar aí. Não quero vocês confundindo aqui, tá? Porque pessoal, quando eu falo que o hospedeiro é monofisênis, eu só vou chamar de hospedeiro. Eu não vou chamar de hospedeiro definitivo ou intermediário. Não vai ter exceção. Então, é hospedeiro, ponto final. Tá? Beleza, gente? Aqui é só exemplo, tá? Etapa histolítica, trofozoito, os cistos dela, ó. Eu tenho outra etamoeba, né? Etamoeba artimani, etamoeba coli, Endolex, Endolimax, Endolex dana, e Iodamoeba butini, tá? Tudo isso aí são tipos diferentes de amebas, tá? Aqui, exemplo, né? Tem a forma não invasiva, forma invasiva. O slide não está Então, eu não aparecendo. vou... Professor, não tá Tá aparecendo. aparecendo, não? Ué, peraí, então, vou voltar aqui. Aparecendo não, pessoal. Tá, beleza. Pronto. Foi? Aqui eu Foi. tenho forma não invasiva, forma invasiva. Ela está com o quê? Com hemácia, porque ela está se alimentando, tá?
Gente, isso daqui, tá? Isso daqui é só uma... Eu fiz um mapa mental, tá? Não vou entrar em detalhe, mas eu fiz para vocês dar uma olhada depois, para facilitar o estudo, tá? Eu não vou ficar falando detalhes dele, mas eu deixei todos os três tem no final um mapa mental, tá? Para ajudar vocês na hora de estudar. E agora vamos falar sobre giardia duodenalis, chamada também de giardia intestinalis, tá? Chamada também de giardia lamblia. Todas elas é a mesma giardia. Só muda o nome, só como a gente chama ela. Mas no final é a mesma coisa, tá? Eu tenho aí classificação, reino, protista, sub-reino, protozoa, filo, sarcomastigófora, classe mastigófora, ordem, diplonadida, família Exobidae, gênero Giardia, espécie Giardia lamblia, tá? Aqui, pessoal, a gente mostra um pouquinho ela. Ela tem dois núcleos, a forma trofozoíta dela é diferente da forma trofozoíta da ameba, tá? Tem esse disco de adesão que vai colar no intestino, esse daqui, aparecendo uma coluzinha aqui, esse olhinho aqui, só que ele lá de fora. Isso aqui são os núcleos. Eu tenho corpúsculo basal. Reparem bem que tem formato de corneta, gotinha ao contrário, pera ao contrário, tá? Vai apresentar 8 flagelos, ó, 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 flagelos, tá? Cada um vai ser reunido por 4 pares, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Tranquilo, gente? Até aqui? A gente tem o osso aqui que faz a base de toda essa estrutura. Tá? Olha aqui, ó. Introdução, protozoário flagelado da família Exobidae, corpo com simetria bilateral, com 2 núcleos e de 6 a 8 flagelos, às vezes com axio, que é a estrutura que dá sustentação, os corpos basais que correspondem ao complexo de Golgi. Vai habitar intestino de mamíferos, principalmente intestino delgado, na região do duodeno e do jejum. Também parasita seres humanos. Né? Professor, Oi. perdão, Jardias, isso aí, né? É assim. Isso aí. Isso aí. Beleza? Beleza. Pessoal, ele é bem simples, a diária. Ela só vai ter 2 formas. Forma de cisto e forma trofozoíta. Tá? Trofozoíta, 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 trofozoíta. O cisto é isso aqui. Professor, é pseudo o quê? O nome dos pés dela? Pseudopódios? Não, isso daqui é flagelo, é outra locomoção, Tá, eita. Flagelo, tá. tá? O pseudópodes é lá da merda. Ah, tá, eita. Lembra Confundi que eu legal, falei tá com bom. vocês que a gente ia falar um exemplo de cada hoje? A gente tinha 4 exemplos lá, né? A gente não vai falar dos ciliados, dos cílios hoje. Mas, beleza? Então, Ok. vamos lá. A infecção por esse protozoário causa chamada jardíase, causa diarreia crônica, estatorreia, cólicos abdominais, sensação de distensão. O que é estatorreia mesmo? Esteato. É a gordura nas fezes, né? Isso aí. Isso, perfeito, gordura nas fezes. Tá? Por que eu botei gordura nas fezes? Ó, se liga na continuação da explicação. Ó. Perda de peso e desidratação. Ó. Má absorção de gordura e de vitaminas lipossolúveis. Eu vou acabar eliminando ela nas fezes. Eu absorvi, certo ou errado? Certo. Tá? Mas, Pode perguntar. Mas, é...
Ele não afeta somente o intestino, né? Ele acaba afetando outros órgãos, correto? Nem sempre. O padrão, não. Mas Padrão ele não. pode, mas ele pode afetar os outros órgãos. Ele também se alimenta de hemácia? Não. Não. Porque eu já vi em cachorro, né? Não sei se em humano é diferente ou não. Que tem sangue, né, nas fezes. Mas pode acontecer também, né? Será que ele se alimenta ou não se alimenta, hein? Já vai descobrir. Tá bom. Tá bom? Continuando aqui. Então, eu tenho, às vezes, a invasão extraintestinal, que você falou agora há pouco, porque é fora do intestino, onde os trofozoítas migram pelos condutos biliares ou pancreáticos e vão causar inflamações nessas áreas. Ou seja, fugir do intestino, não fugir? Não fugir? Sim ou não, gente? Oi? Eu fugi Sim. só do intestino. Eu não estou falando extraintestinal. Fugir. Sim. Então, pode passar pelos dutos biliares, pâncreas e causar problemas de inflamação. Tá? Que são exemplos, né, pessoal? Trofozoíta forma locomoção através de flagelo. E aqui eu tenho imagens dos cistos, tá? Aí, ó. Fezes diarreica com muco intenso e sangue, né? Por quê? Sinais de irritação do intestino grosso, causado por leve infestação de giardia. Em cão. Note que as fezes que ficam infestadas pela giardia poderá ter muco com coloração incolor, amarelada e esverdeada. Respondendo a sua pergunta, está aí. Tá? Mas por quê? Ela causa irritação no intestino. Conforme ela vai causando essa irritação, só que ela não é igual a ameba que vai direto às hemácias, tá? Ela vai causando pequenas lesões. Isso também acaba que pode ter sangue na lesão. Indicando que tem lesão lá no intestino através do sangue. Beleza? A reprodução dela é sexuada por divisão binária longitudinal, ou seja, divisão binária, que é o quê? Um trofozoíta dela vai virar 2, sendo um processo bastante complexo, tá? Então, nas diarreias, igualzinho a meva agora, ó. Nas diarreias, os trofozoítos aparecem em grande número, porém em fezes formadas que vão predominar os cistos. Ela é bem parecida, né? Centenas de milhões ou bilhões de cistos podem ser eliminados diariamente por um indivíduo infectado, né? Então, na água, os cistos podem conservar sua vitalidade em média durante 2 meses ou mais. Ou seja, se sobrevive na água 2 meses lá. Estou falando do cisto, não estou falando do trofozoíta, não, da forma ativa, não. Da forma flagelada, não. A forma flagelada não sobrevive, pessoal. Entrou em contato com o meio externo, já era. Tá? Beleza? Ficou claro isso para vocês, gente? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, no modo geral, ele é sintomático, muito raro aparecer sintomas. O homem é o principal reservatório dos parasitas e esses parasitas possuem uma ação irritativa. Por isso que acaba lesionando o intestino e pode aparecer sangue nas fezes. Tá? Ciclo de vida dele, cistos presentes na água, alimentos contaminados. No intestino delgado, os trofozoítas, presta atenção, os trofozoítas sofrem divisão binária e chegam à luz do intestino, onde ficam livres ou aderidos à mucosa intestinal. É bem parecido com a ameba, né? Tem algumas particularidades. Já vai falar. A formação de cisto ocorre quando o parasita transita o colo e, nesse estágio, esses cistos são encontrados nas fezes, que são chamados infectantes, que são os cistos maduros. Né? Então, no ambiente, eles podem sobreviver meses na água fria
por conta da sua espessa camada. Geralmente são cistos maduros que são ingeridos. Pode acontecer de cistos não formados serem ingeridos também, tá? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Sim. Então, beleza, ó. Isso é uma noção daqui, ó. Se a injeção de cistos presente na água, nos alimentos ou no ambiente contaminado com as fezes, cada cisto desse, que tem 4 núcleos também, igual o da ameba, vai eclodir com a ajuda do ácido estomacal, que vai liberar no duodeno do jejum 4 trofozoítas, só que é binucleados. Olha a diferença. Eu vou ter 4 trofozoítas, só que vai ser binucleado. Diferente quando eu começo liberando da ameba, que são 4 trofozoítas unicelular. Aqui vai ser binucleado porque eu vou ter 2 núcleos. 1, 2. Parecendo um olhinho aqui. Ficou claro isso, gente? Sim ou não? Sim. Continuando, então. Os trofozoítas se aderem à mucosa intestinal e se multiplicam numerosamente através da divisão binária, tá? Então, no seco e no ilho terminam. Então, no caso, seco e no ilho terminal, no final do ciclo do ilho lá, os trofozoítas se cistam. Ou seja, formam de novo cisto, tá? Os quais são liberados em fezes formadas e contaminam o ambiente. Isso aqui é um resumo, né, gente? Aqui, ó, pra vocês entenderem melhor. Giardia lamblia, a liberação desse aqui, que eu tenho 4 núcleos, isso aqui está errado, tá, gente? Não, na verdade tá certo. Você vai infeccionar, vou liberar ele vai ficar assim, 4 núcleos. É liberado o trofozoíta. Aqui, ó. Quando ele é liberado depois de um tempo, sofre divisão binária, tá? Aí, ó, o exemplo. Isso é resumidamente o ciclo, tá? De novo, né? Aqui, ó. Corredor, gente. Eu tenho aqui, ó. Cisco 4 núcleos, vai para o intestino delgado, tem cistação, tira a forma aqui, ó. Libera o trofozoíte sofre divisão binária. Uma porcentagem deles vai ficar parado. Alguns deles vai sofrer encistamento, né? Para começar a desenvolver pré-cisto, depois daquilo tudo que vocês já sabem. Vão virar maduro, vai ser liberado nas fezes também. É bem parecido com a ameba, gente. Muito parecido. Tá? Sinais e sintomas: diarreia, falta de apetite, febre, palidez, perda de peso. Né? Tranquilo, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar até agora? Sim ou não? Fala para mim. Professor, Oi. no caso, ao invés dele liberar 4 ele libera Zoe. 2 trofozou. Não, liberador não. Ele vai liberar 4, só que... 4. Lembra que eu falei com vocês? Vamos lá, para diferenciar. Na ameba, eu vou liberar os cistos, libera o quê? 4 amebas unicelulares, certo? Certo. Aqui No vai caso, liberar. o trofozoíta vai ser 4 giardias com binucleares, ou seja, 4 também, só que vão ter 2 núcleos. Dentro de Ok. cada uma delas. Parecendo um olhinho aqui, ó. Tá? Tá bom. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não, sobre isso não. Alguém quer perguntar mais alguma coisa ou eu posso progredir? Pode progredir. Beleza. E reservatórios, né? Os seres humanos são reservatórios, pode ser animais selvagens, animais domésticos. Os cistos presentes nas fezes humanas são os mais expectantes do que aqueles que são provenientes de animais. Né? Então, a gente fica
ligado nisso daí, né? Beleza? Isso aqui pode ser pergunta de prova, tá? Só para ressaltar. O que, professor? O quê? Aqui, ó, os cistos presentes nas fezes humanas são mais infectantes. Continuando, contágio. Pode ser de pessoa a pessoa, né? A pessoa não lavando a mão, encostando na outra pessoa também lavando a boca. Mecanismo mão-boca. Igual tá o neném ali enfiando a mão na boca ali. Ingestão de água e alimentos contaminados com fezes contendo cistos e trofozoítos, tá? Pode ser sintomáticos e assintomáticos. Não é transmitido através do sangue, tá? Não vai ser transmitido através do sangue. Tranquilo? Suave? Tranquilo, professor. Beleza, então, gente. Sossegado. E os tipos de diagnóstico, gente? Exame de fezes, identificação de cistos ou trofozoítos. Utilizar esse método de Fauci também para poder identificar. E aí diz também antígenos, para poder verificar os antígenos se apresentam antígenos referentes à infecção de giardia, tá? Eu não vou entrar muito nesses detalhes, eu vou passar por alto os antígenos, porque vocês vão ter aula ainda de imunologia para vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu estou falando, aos poucos. Beleza? Então, continuando. Como eu falei para vocês, pessoal, cada trecho, cada pedacinho vai ter um mapa mental, tá vendo? Trofozoíta, forma de pera, simetria bilateral, são bem simétricos. Face dorsal lisa e convexa. Parasita monoxênico, possui flagelos, são 8 flagelos, já falou, né? A questão do cisto ser estimulado pelo pH alcalino, que fica, enfim, né, gente? Tudo isso aqui é um resumo. Vocês podem olhar daqui. Isso aqui também é legal, essa questão de imunidade, sintomas, tratamento, né? Os tipos de medicamentos são usados, né? Metronidazol, tinidazol, saquinidazol, mebendazol, né? Isso aqui é um resumão, pessoal, legal, tá? Agora nós vamos para o nosso último, que é o Cryptosporidium parvo. Há quem tem certeza quanto aos riscos reais de saúde impostos pela presença de reduzidas densidades de protozoários. Essas evidências disponíveis têm concentrado novas atenções nos casos de quê? Do Cryptosporidium e reacendendo outros no caso de giardia, nas questões sobre as fontes de contaminação e a distribuição de protozoários em mananciais de abastecimento, além da eficácia de remoção desses organismos pelos processos de tratamento, o que levou à apresentação de regulamentos e medidas cada vez mais restritivas, por conta de o tratamento de água básica, por exemplo, não ser suficiente para combater esse parasita. No caso, o Cryptosporidium parvo. Tranquilo, gente? Até aqui? Sim ou não, gente? Pessoal, alguém está aí? Sim. Beleza. Beleza, então. Continuando, hein? professor. Beleza. Quero saber se vocês estão entendendo, pessoal. A ideia é vocês entenderem, não é? Não adianta eu ficar falando aqui para vocês não entenderem o que eu estou falando. Então, o Cryptosporidium
é um dos protozoários intestinais mais comuns que o parasitas que vai parasitar hospedeiros humanos e animais. É um agente causador de diarreia e um contaminante ubiquitário da água. O que é ubiquitário? Está em tudo quanto é lugar, espalha fácil, né? Porque a água é um veículo excelente de transmissão. Então, o criptospórido, ele emergiu lá nos anos 80, começou lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, tá? Por conta da água que está infectada, começou a ter vários surtos dele, e começou a desenvolver criptosporidíase. Então, o criptospórido é um protozoário que pertence ao filho Apicoplexa, ou seja, é aquele que não se locomove, lembra que eu falei? Aquela forma arredondada, não se locomove, não tem flagelos, não tem cílios, não tem pseudópodes, não tem nada disso. Apresenta um ciclo de vida complexo, incluindo fase de reprodução sexuada e assexuada, que termina com a excreção de oocitos nas fezes do hospedeiro. Pessoal, fique ligado numa coisa agora. No caso do criptospórido, eu não vou chamar de cistos, praticamente, né? Eu vou chamar de oocistos, tá? É um cisto? É um cisto. Mas ele vai ser chamado de oocisto. Beleza? Pode repetir. Como, professor? Não está dando para entender, está um pouco baixo. Tá, então, eu falei o seguinte. No caso do criptospórido, o nome do cisto, que nós vamos denominar ele, vai chamar oocisto. O cisto dele vai chamar oocisto. Beleza? Ficou claro agora, gente? O que eu falei? Ok. Então, esses oocistos apresentam formas arredondadas, medem cerca de 4 a 6 micrômetros de diâmetro e têm capacidade infecciosa, ou seja, são infectantes, né? Não possuem organelas especiais de locomoção, como eu já havia falado com vocês, né? Existem várias espécies criptospóridos que podem infectar humanos, nomeadamente como a parvo, hominis, meleagrides, felis, canis e muris. A maioria das infecções em humanos são de responsabilidade da parvo e da hominis. As outras vão ser encontradas em outros tipos de hospedeiros. Beleza? Até aqui, pessoal, tá tranquilo ou não? Fala para mim. Sim. Então, beleza. Continuando. Eu tenho aí o meu oocisto de criptosporidíase ou criptosporidiose, né? A via de transmissão mais comum, água, né? O primeiro relato sobre o surto de criptosporidiose em humanos devido ao abastecimento de água ocorreu lá em San Antônio, no Texas, em 1984. Por esse aumento dramático na incidência de criptosporidiose, evidenciou que os oocistos, que são os cistos dos criptospóridos, podem sobreviver aos processos convencionais de tratamento de água e atraem muita atenção do meio técnico-científico norte-americano, tá? Então, pessoal, aqui eu vou ter essa transmissão do criptospórido através do quê? Infecção via fecal-oral, por ingestão de alimentos ou de águas contaminadas pelos oocistos, pelo contato entre pessoas ou entre animais e pessoa, ou seja, pode transmitir de animais para pessoa, tá? Então, os oocistos contêm 4 esporozoítas que são libertados do intestino delgado e aderem ao epitélio, dando início à infecção. A dose infecciosa é baixa. Cerca de 10 oocistos já são suficientes para causar uma infecção. Só 10 só, tá? Você vê o tamanho tem de potencial esse bichinho aqui, né? Esse parasita aqui. Esse protozoário, né? O criptospórido não se multiplica em alimentos, mas sobrevive durante longos períodos em ambientes com elevado teor de umidade e frios. Ele é eliminado, por exemplo, através da pasteurização. Aquecimento aí através de mais ou menos 80 graus Celsius, tá?
Os principais súbitos de criptosporidíase, poridiose, têm sido causados pela ingestão de água contaminada ou de alimentos consumidos, sem qualquer tratamento. Por quê? O sumo de maçã não pasteurizado pode estar infectado, salada de vegetais, salada de fruta. Vários surtos têm sido atribuídos à utilização também de piscinas públicas, pessoal. Das piscinas públicas também as pessoas estavam sendo contaminadas. Tá? Vocês vão saber já o porquê. Não, ou seja, não é somente através das fezes, não, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma bezerra com diarreia de infecção pelo Cryptosporum parvum, aqui, ó. Olha o oocisto deles aqui, gente. Aqui, ó, aproximado, ó. Olha o oocisto, ó. Como é que é? Tá? Beleza? Então, falou que essa doença ficou famosa, porque teve surto epical, infligindo 430 mil pessoas no ano de 1993 também. Com certeza, de novo, pessoal, a importância aqui, ó, da contaminação da água com fezes de vaca rastreadas, ou seja, né? As fezes das vacas estavam contaminando lá essa água. Indivíduos saudáveis muitas vezes experimentam de 1 a 2 semanas de diarreia aquosa, enquanto os indivíduos que são imunocomprometidos podem ter sintomas crônicos, que podem ser muito difíceis de erradicar. Apenas um tratamento, utilizando, por exemplo, a nidizossanide, tem um papel estabelecido no tratamento da criptosporidíase, devido ao potencial para introdução malicioso em abastecimento público de água. É considerado um agente de biodefesa. Por quê, gente? O que eu quero dizer com isso? Porque ele é altamente o quê? Infectante e utiliza de água como um veículo. Então, isso torna cada vez mais difícil de tratar. E ressaltando que tratamento de água normal não funciona, tá? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Estão conseguindo acompanhar? Sim, professor. Então, Sim. beleza. Então, esses micro-organismos possuem formas de resistência, que, de novo, são cistos, chamados oocistos, os quais permitem a sobrevivência do patógeno por longos períodos fora do hospedeiro, facilitando, assim, a transmissão da enfermidade. O Cryptosporidium resiste à maioria dos desinfetantes utilizados, como o cloro e o ozônio, né? Olha aí, ó. O outro problema dele também, além da água normal, também de água padrão, ele resiste também a cloro e ozônio. A transmissão do criptosporum vai ser através da água do abastecimento, embora tratada, que se encontra dentro dos padrões. Pode demonstrar que o tratamento tecnológico da água tem sido inadequado, porque a gente já falou já, não é o suficiente, né? Então, a gente tem aí os principais sintomas da infecção, que é surgir de 2 a 10 dias, contato com aquele alimento, a pessoa ficar com diarreia aquosa, dores abdominais, vômitos e febre ligeira, a febre logo vai passar. Sintomas persistem normalmente por 1 ou 2 semanas, podendo levar à hospitalização caso seja necessário. Em indivíduos com sistema imunológico intacto, especialmente em crianças, a recuperação é uma regra muito fácil, ou seja, muito rápida, né? Já em imunodeprimidos, a infecção pode ser muito grave e persistente, com uma invasão de outros sistemas e órgãos, incluindo os pulmões e a vesícula biliar. Não existe nenhum tratamento considerado eficaz para eliminar a infecção. Tá? Então, ele pode infectar todas as pessoas, embora os sintomas sejam mais severos nas crianças. Pode assumir um quadro mais severo nas grávidas e nos indivíduos imunodeprimidos.
em indivíduos infectados por HIV, ela pode ser fatal, né? Porque eu estou mexendo com o sistema imune, né? Eu não falei que já é complicado, imunodeprimidos? Então, né? Olha, pessoal, a quantidade de problema que tem, né? A infecção desse protozoário. Estão vendo que é bem complicado, né? Tranquilo, gente, até aqui? Vocês estão conseguindo me acompanhar a explicação? Sim ou não, gente? Falam para mim. Sim, professor. Sim. Beleza, então. Eu tenho aqui os cuidados e medidas sanitárias. Como o criptosporium ele é altamente resistente a desinfetante químico, a gente acabou de falar isso, ele vai ser tipicamente usado em água potável. A remoção física do parasita por filtração é um importante componente no processo de tratamento da água municipal, tá? E para ser efetivo a remoção dele, pessoal, tem que ser feito o quê? Um procedimento chamado filtração rápida granular, que deve ser precedido pela coagulação química. O que é precedido? O que é precedido, gente? Precedido é o quê? Anterior, não é isso? Certo ou não? Vem antes. Isso. E o tratamento otimizado para remover essas partículas. Mesmo quando foi feito de modo adequado, a filtração rápida não pode garantir a remoção de todos os exocistas. Então, a medida de controle resume-se em medidas higiênicas sanitárias adequadas, manipulação adequada dos alimentos e evitar o consumo de alimentos crus ou mal cozidos. Tranquilo? Prevenção da contaminação. Para o seu controle na cadeia alimentar, é necessário garantir práticas de higiene rigorosas na manipulação desses alimentos, minimizar a disseminação desses exocistos ao nível de produção primária e no tratamento de resíduos humanos, incluir ele como potencial perigoso, né, nos planos de análise de ponto crítico de controle, que a gente chama de HACCP, que são as etapas dentro do sistema de tratamento de água, ou seja, gente, eu saber qual etapa da água lá é etapa crítica, porque, ou seja, se passar daquilo com uma grande quantidade, não tem como mais tratar, é isso que quer dizer aqui, tá? Então, nas indústrias que utilizem tantos frutos e vegetais frescos, em todas as operações em que os ingredientes entrem em contato com a água ou com o produto final possam estar contaminados, uma vez que o criptosporo é particularmente resistente aos agentes antimicrobianos baseados em cloro ativo, utilizados na desinfetação de saladas e etc. Tudo isso a gente já falou, né? O ciclo biológico o cisto é esporulado, contendo 4 esporozoítos, que vão ser eliminados nas fezes frescas e possivelmente por outras vias, como também secreções respiratórias, ou seja, se eu falar que ele pode ser eliminado pelas secreções respiratórias, quer dizer que ele pode estar alojado aonde? No pulmão. Perfeito, no pulmão. Após a ingestão ou possível inalação, os esporozoítos são liberados e parasitam as células epiteliais do trato gastrointestinal, ou outros, como o trato respiratório. Dentro das células, eles sofrem reprodução assexuada. No caso aí, vai ter a chamada esquizogonia ou merogonia, tá? Alguém pode me dizer o que é isso?
Espisogonia, pessoal, é lá em cima lá que a gente falou de quê? Esporulação. É a mesma coisa, tá? Ficou claro ou não? Lembra? Do um, suspensão bivários, lembra? Sim ou não, gente? A gente falou lá com o flor de protozoário. Lá em cima, no comecinho. Tá? E merogonia é quando acontece uma divisão do próprio cisto. Tá? O próprio cisto vai se partir no meio e vai dar origem a outros. Tá? Vocês estão conseguindo entender, gente? Professor, Eu tô falando? espisogonia é o que mesmo? É a mesma coisa que esporogonia, que aquela esporogonia, esporulação lá de cima, lembra? Lá de cima que eu falei, o que era? Sim, sim. Sim, tá ok. E hemerogonia é o ovo, ou seja, o cisto, nesse caso, que vai sofrer uma primeira repartição, tá? Primeira divisão ali. Então, ia seguir, eu vou ter aqui reprodução sexuada, que é normal, que a gente já conhece, que é a gametogonia, união de gametas machos e fêmeas, que eu vou chamar eles de macromegatócitos, que são células femininas, e microgametócitos, que são as células masculinas. Juntando os dois, vai formar o chamado zigoto. Esse zigoto ele vai sofrer esporulação dentro do hospedeiro e vai finalizar formando o cisto, que aí forma infectante e vai ser liberado nas fezes ou através das secreções respiratórias. Tá? Então, os dois são infectantes já no momento da excreção, permitindo direta ou indiretamente a transmissão fecal-oral, diferenciando-se de outro cocídio parasita importante, a Cephalospora caetensis. Não se atente a isso aqui não, tá? Diferenciando isso aqui, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas vocês já viram que esse aqui é um pouquinho mais complexo que os outros dois, né? Mas eu vou mostrar a imagem, vai melhorar, tá? Aqui. Eu tenho o cisto por um lado, que contém 4 esporozoítas. Aqui, ó. Acontece a eclosão da parede cística. Os nossos esporozoítas saem aqui, ó. Esses esporozoítas aqui, tá? Vão ter a forma deles aí ativa, né? Então, ó, a transmissão ocorre principalmente pela ingestão de água, alimentos contaminados ou fezes, contato direto com as pessoas ou animais infectados. Após a ingestão dele, ó, ingeriu para ele eclodir, eu vou chamar de descistamento. Descistamento é que eu vou tirar o cisto, certo? Igual os outros procedimentos que a gente falou antes, os outros dois anteriores. Então, os esporozoítas invadem as células epiteliais do TGI, que é o trato gastrointestinal. Igual aqui, ó. Tá? Aqui, gente, ó. Ele vai sair, quebrar. Aqui é o esporozoíta. O esporozoíta acaba se dividindo e formando trofozoíta. Esse trofozoíta vai acabar entrando para o ciclo assexuado. Tá? Estou vendo aqui. Vai liberar o menozoíta a partir daqui. Esse menozoíta, resumindo, né, gente? Vai acabar juntando e formando alteração, né? Esse estamento vai virar o gametófito indiferenciado, que pode tanto virar microgametófito ou macrogametófito, que vai ser masculino e feminino, vão juntar, se formar o zigoto, que vai dar origem tanto ao cisto, que vai fazer a autoinfecção, ou seja, ele vai voltar de novo, ou aqueles que vão ser liberados nas fezes. E esses liberados nas fezes vão ter uma parede. Essa aqui vai ser liberada nas fezes. Vai ter uma parede mais resistente, e essa aqui é uma parede mais fina. Então, a parede mais fina, ou que é autoinfecção,
e parede mais grossa, aquele que vai ser liberado no ambiente. Beleza, pessoal? Sim ou não? Esse aqui eu sei que é um pouco mais complexo, mas pelo menos vocês entenderam a mecânica geral que eu falei aqui, né? Tá? Continuando. Então, dentro das células, voltando aqui à implicação, os parasitas também passam por multiplicação assexuada, ou esquizogonia, ou merogonia, e a reprodução sexuada, a chamada de gametogonia, que vai produzir microgametas machos, que vão fertilizar os macrogametas fêmeas. E no final, é que eu já falei com vocês, vai virar o zigoto, esse zigoto vai se transformar em dois tipos diferentes de cisto, uma com parede fina, que é o autoinfectante, ou parede espessa, que vai ser liberado nas fezes. Aqui o exemplo, a gente já falou, vou passar. E o tratamento. O tratamento deve ser feito com a utilização desse trimetoprim, o sulfametozazol, tá? Só para vir um adendo aqui, ó. O remédio tomado 2 vezes por dia, via oral, durante 7 dias em adultos. Em crianças, deve ser administrado, né, um miligrama menor, 2 vezes, via oral também durante 7 dias. Só que quando eu falo que o paciente é idético, essas dosagens vão ser duplicadas, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. E aqui, como eu havia falado com vocês, isso daqui é o mapa mental que eu vou deixar para vocês olharem depois com calma. E é isso, pessoal, tá? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Não, Conseguiram professor. acompanhar? Conseguiram acompanhar, pessoal? Foi tranquilo, de um modo geral? Sim, professor. Sim. Tá, pessoal, vocês podem, depois que eu postar o vídeo no ar, vocês podem reassistir de novo, tá? Que eu vou estar falando novamente em detalhes, explicações. Isso é legal também para vocês guardarem o ciclo, né? Eu sei que o ciclo do criptosporo e do parvo é um pouco mais complexo. Eu sei, eu entendo. Mas vocês ouvindo de novo, vocês vão começar a perceber que fica mais simples também. Mais fácil também de lembrar. Com o tempo, né? Claro. Pessoal, esse restinho de tempo aqui, eu tenho a pergunta para vocês. Vocês já têm os grupos separados, pessoal? Sim. São 6 temas, tá? Vocês têm certinho? São quantas pessoas na turma mesmo? Pessoal, são quantas pessoas na turma mesmo? Vocês lembram? Quantas pessoas tem na turma? No total? Era 68, professor. Mas acho que entrou 2 alunas na turma. Então, vocês estão com 70, então? No total? Acredito. Eu acho que não é mais isso tudo, não. Tá, então, gente, eu vou pedir depois para vocês separarem, tá? Faz favor para mim. Vamos lá. Peraí, deixa eu... Eu vou abrir aqui agora o tema. Se eu separei, eu vou deixar 6 mesmo, tá, gente? Não vou aumentar, não, tá? Mas vamos lá. São quantos integrantes por grupo, professor? Então, aí que tá. Né? Bota aí que são... Vocês falaram que são 70, né? Certo? São 6 temas? Vai dar 11 pessoas, né? Dá bastante gente, né? Eu acho que não chega a 70, não, porque nas aulas online, o máximo que eu já vi de pessoas que entrou foi 61 pessoas. Eu acho que alguém deve ter desistido esse ano. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar, pessoal. Ó, como eu já falou para vocês. Vamos começar, então, com 10 por grupo, 60. Aí, depois, conforme... Se tem 61, um grupo vai ficar com um a mais. Pode ser assim?
Pode. Pode ser? Então, olha só. Agora, deixa eu abrir o Certo, tema. tranquilo. Deixa eu abrir os temas aqui, que a gente vai... dividir, né? Falam para mim, gente, agora, o nome de uma pessoa só do grupo, que eu vou anotando aqui do lado. Para a gente sortear. Vai lá. Pode colocar o meu, professora Carolina. Carolina, tá. Peraí, deixa eu escrever Pode aqui. colocar Daniele, professor. Tá, então, peraí, vou lá, gente. Deixa eu só um minutinho. Então, é Carolina. Carolina. Daniele. Quem mais? Alice. Quem mais? Tem 11 pessoas. Ana Tá, Paula Amaral. Ana Paula. O meu, se eu não me engano, também tem 11 pessoas, professor. 11 ou 13, alguma coisa assim. Se for 3, tem muito, tá? Peraí, Ana Paula. Quem Rafael. mais? Quem mais, gente? Vou entrar aqui. Hã? Márcio, bota Márcio. Márcio? Márcio. Márcio, tá faltando um agora. Juliane. Fechou então, gente. Então, ó, primeiro grupo, Caroline. Segundo, Daniele. Terceiro, Carolina. Dalice. Oi, Carolina. Oi? Carolina. Carolina, eu falei Carolina, Daniele, não é isso? Alice, Isso. Ana Paula, Márcio e Juliane, certo? Sim. Oi, Professor, vão ser quantos grupos? 6 grupos. Só 6? Porque eu não sei, gente. Se eu for colocar 7 grupos, eu prefiro deixar 6. Tá? Professor, Oi. eu acho que a Ana Paula e a Alice é do mesmo grupo. Deixa só um nome aí. Peraí, pessoal. Ana Paula e Alice é do mesmo grupo, gente? Sim, Ficou professor. faltando o meu, professor. Então eu vou tirar aqui, então. Eu vou tirar a Ana Paula, então, tá, gente? Ficou faltando Porque... o meu grupo. Tá bom? Coloca o meu, Tatiane. Ficou faltando o meu, professor. Thaís. Vai colocar o que? Tatiana e Thaís, gente. São só 6 grupos. O meu já tem 11 desde o ano passado, desde o primeiro período. A gente sempre tem 11. O professor, o grupo de Márcio tem 8. Tá faltando 2 para entrar. Só sempre. Eu sempre teve. Pessoal, olha só, vamos lá. Eu preciso saber o aval não. aqui. Quem que eu vou colocar aqui, gente? Ou é Thaís ou Tatiana. Depois vocês separam, tá? Não vou... Pra gente poder sortear, gente. Beleza? O que vai ser resolvido aí? Pode ser o meu que tá falando, Tatiane. Posso colocar, então, o nome da Tatiana, então, gente? Todos concordam? Deixa eu saber. Por mim, sim. Então tá. Pessoal, vou sortear aqui, tá? Os 6 grupos, beleza? São só 6 temas. Aí depois vocês vão ajustando o pessoal com calma aí em cada trabalho, beleza? Vamos combinar assim. Então, vamos lá, ó. Sorteador. Só alegria, Heitor. Tristeza nunca. Todo mundo tá me ouvindo? Sim. Isso. Beleza, ó. Primeiro grupo, hein? Vou fechar aqui. Tema 5. Então, vamos lá, ó. Então, ó. Carolina pegou toxoplasmose. Então, ó.
o grupo da Carolina. Carolina pegou o quê? Toxoplasmose. Beleza? Vamos lá, vamos para o próximo. Grupo 2, né? Que é o grupo da Daniele. Pegou malária. Beleza? Então, ó. Daniele, malária. Tá ok, professor. Obrigada. Nada, vamos lá, vamos continuar. Vai descer 1, né? Porque repetiu, eu vou descer 1. Então vai ser o 4. Então, ó. Alice, doença de Chagas. Repetindo. Alice, grupo da Alice, doença de Chagas. Tá bom, professor, obrigada. Beleza? Agora vamos para o... Aí o 5, ó, vai ser assim. O 5, o 1 vai ser o 5 e o 2 vai ser o 6. 2, tá. Então... E não, pessoal, perdão. Deixa eu sortear aqui de novo. Não valeu, não, tá? Pera aí, só um minutinho. São 3 agora, na verdade. Vamos lá, então. Então, ó, vamos lá. A Tatiane, grupo da Tatiane, pegou, né? Acho que saiu 1, né? Amebíase. Beleza, Tatiane? Anemia? Amebíase. É porque tá muito pequenininho para me enxergar. Amebíase, tá? Estão falando de protozoário. Amebíase, não anemia, não. Amebíase. Você pode falar os tipos de amebas diferentes, enfim. Sim. Isso eu vou deixar por conta de vocês. Sinais, Amebíase. sintomas. Amebíase, amebas. Vamos falar sobre amebas, tá? Uhum. Beleza? Beleza. Vamos lá agora. 2, tá. E Márcio, grupo do Márcio, vai falar sobre teníase, as tênias, né? Solitária. Beleza? Ouviu? Ok, professor. E a Juliane, grupo da Juliane, vai falar sobre leishmaniose. Ok, professor. Ó, espera que eu vou repetir, hein? Anote para ninguém confundir, hein? Repetir, ó. Grupo da Carolina, toxoplasmose. Grupo da Daniele, malária. Grupo da Alice, doença de Chagas. Grupo da Tatiane, amebíase. Grupo do Márcio, teníase. Juliane, leishmaniose. Pessoal, eu quero que vocês falem diferente daquilo que eu já falei. Por exemplo, ó, enfoque na amebíase, fala um pouco sobre os diferentes tipos de ameba, tá? O exemplo que eu estou dando, tá, gente? Porque eu quero que a gente amplie mais o conteúdo, não ficar repetindo a mesma coisa que eu coloquei. Tá? Tento fazer, sei lá, aprofundar um pouco nos medicamentos, talvez um pouco também da ação deles, também é legal. Questão dos sintomas. Tentem fazer mais voltados para como se vocês fossem atender um paciente no hospital. Professor. Os tipos de testes que vão ser feitos para identificar aquele parasita, é isso que eu quero. Mais focado nisso. Beleza, pessoal? Ficou claro? Professor. Sim ou não? Então, só para entender direito o que o senhor quer, a gente vai exemplo, meu grupo ficou com a malária. Primeiro a gente vai explicar sobre o protozoário que causa malária, vai explicar qual órgão que ela atinge, como que ela é transmitida,
Aí depois a gente pode falar os sintomas dela e o que pode fazer para poder curá-la, é isso? Isso aí. Medicamentos, profilaxia, isso aí. Tá bom, show. Exatamente. E é para quando? Você já deu uma data? Tá no cronograma, mas eu vou abrir o cronograma aqui agora. Ah, tá show. Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal, daí? Para quando, professor? A data de entrega? Seminário? Professor. Tá no Pessoal, o seminário é só dia 12/6, gente. Tá? O seminário está longe ainda. É porque vocês vão ter a prática valendo ponto na P1. Mas é bom que vocês já vão fazendo desde agora. Então, o seminário é dia 12/6. Show. Aí, no caso do dia Exatamente. 12, vai ser presencial, né? Não, remoto. Online? Aham. Ah, sim. Tá? Remoto, só as práticas, gente. Ah, tá. Perdão, remoto não, presencial, só as práticas. Laboratório. O resto, tudo vai ser remoto. Então, a gente vai ter só 2 encontros só presenciais. Ok. Então, Show. vamos lá, pessoal. Vou pedir um favor para vocês agora. Por gentileza, né? Eu vou encerrar. Enfim, né? Coloque para mim. Antes de eu falar, tem alguém de mão levantada aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, professor, sou eu, Karen. Porque quando eu entrei, já estava na divisão dos grupos. E aí tem muita gente aqui que tá com muita dúvida, inclusive eu. São 6 grupos, cada grupo com 11, é isso? Isso, mais ou menos isso. Mas tem que ser 6 grupos, no máximo 11. Não, porque vai ter mais gente, né? Porque vai estar meio quebrado isso daí, né? Cara, ele não tinha noção de quantidade de aluno. Eu disse que eu acho que a nossa turma estava em torno de 68. Aí eu acho que entrou mais 2 meninas na turma, não foi isso? Não sei. Uhum. Então eu achei que a turma estava com 70 alunos, não é isso? Mais Só ou menos. quem falou que a nossa turma não está com essa quantidade toda, aí eu já fiquei perdida. Ai, Jesus. Teria fazer mais um grupo, professor, que esse grupo teria menos de 10 pessoas. Tá, eu Os posso. grupos vão ficar muito grandes. E fora que quando tem muita gente, professor, tipo assim, quase ninguém faz tudo. Então, uma metade vai fazer e a outra não vai ter muito o que fazer. Então, poderia aumentar aí mais um grupo ou 2. Não, 2 grupos vai ficar muito. Eu vou aumentar mais um, só que o problema é que eu vou ter que escolher outro tema e outro grupo não vai ser sorteado, né? Vai entrar no... Se puder colocar mais um, Tá, aí... até dá, ué. Vamos lá, então. Aqui, ó. Deixa eu pegar... Coloca, por exemplo, Karen. Aí eu tenho aqui 6 pessoas. E tem outra, por exemplo, essa novata agora, que ela veio de outra turma, ela tá sem grupo. Então, assim, quem tiver sem grupo pode até fazer o seu trabalho com a gente, entendeu? Tá, mas aí eu vou falar aqui agora, tá, Karen? Coloca o seu aqui, beleza. Só que eu vou ter que pegar um tema aqui agora. Deixa eu pensar aqui o que eu posso colocar. Pensa com todo amor, professor. Tá. Pronto. Criptosporidium parvo. Então, menina, boa noite. O da aula de hoje. Resumindo, o da aula de hoje. Não, só letra, por gente. Uma colocação numa frase. Criptosporidium parvo. Professor. Oi. Jesus. Bruno. Estou ouvindo, pode falar. Oi, Ângela. Eu agradeço, meninas. Eu já fui colocada num grupo, tá? Da Laura. Laura Vitória, obrigada. Beleza? Mas tá aí, pessoal. Então, eu acrescentei Criptosporidium parvo, que vai ser o grupo da Karen. Beleza? É isso. Aí depois vocês dividem, então, bota 10 pessoas pro grupo. É o que vai ser, praticamente. Combinado, pessoal? Então? Ok, professor. Então, o meu grupo é o 7º, né?
Isso, o seu grupo é o 7º, o seu tema vai ser o criptospólio no parque, que é o que a gente falou da aula de hoje. Tá bom. Combinado? Obrigada. Combinado. Nada. Pessoal, ó, vocês vão ter um tempo bom para fazer essa apresentação, hein? Certo? Quero um negócio caprichado, hein? As outras turmas, até fechar aqui, falando a gente fechar, ó. As outras turmas ficaram só com 6. As de vocês ficaram com 7 temas. Vai ser legal também. Eu vou falar que eu não vou ficar triste, não, porque eu tô alegre também. Não vou mentir. Isso aí. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, no grupo, no caso, que tem 11, pode permanecer? Então, gente, vai depender, né, de quantas pessoas tem exatamente, né? Porque eu acho que também não vai ficar legal manter os 11, não. Porque se bobear, não tem 70 pessoas, tem que ver isso daí depois. Se não tiver, vai ter que distribuir, pessoal. Para não ficar grupo com uma pessoa a mais, que vai fazer diferença. Combinado? E todo mundo vai apresentar, tá? Mais alguém levantou a mão? Quer perguntar mais alguma coisa? Sim, professor Bruno, sou eu, Liliane. Eu queria falar sobre a questão da presença, que eu não estou vinculada aqui na turma B, parece que estou vinculada na turma A. Aí, até mesmo quando você estiver na turma A, para o senhor me dar presença lá, porque a falta está implicando na minha volta para a turma B. O senhor me ouviu? Ouvi, mas eu já tirei já, e eu não tô lançando falta mais não, tá? Eu fui Ainda na secretaria. não tô mexendo mais no sistema, não. Eu até parei de mexer no sistema por conta disso. O pessoal estava se Ela falou que foi adaptando, que me deu falta. estava Aí, mudando, por tal, não tá sei o me quê. Aí eu Aham. tirei, eu já tirei já. Tá ok, então, obrigada. Boa noite. Nada. Mais alguém quer Professor, falar? Oi. eu de novo, Karen. O Carlos pediu para avisar que ele hoje está de plantão e ele está sem internet no telefone dele. Tá ok, tá ok. Tá, Tá Carlos? bom. Tá. Karen, faz isso para mim. Sim. Você passa para mim a lista do nome do pessoal e me manda depois, que eu vou deixar salvo aqui, da data de hoje, por gentileza. A lista do quê? Dos alunos ou de quem está faltando? Pode ser, não. Pode ser de quem tá pode ser quem tá faltando. É menos gente. Que eu já Isso. sei que essas pessoas faltaram. Só isso que eu quero, por gentileza. Tá, beleza, professor. Tá, porque não vai ter como eu fazer chamada aqui. O sistema aqui é meio complicado. Se eu baixar aqui na internet, aí falta gente, aí dá um bafafá danado. Não, tudo bem, eu vou mandar para você. Foram poucos também, acho que até agora foi só o Carlos mesmo. A Michelle está com o filho dela internado, mas ela está acompanhando. A Carol também está acompanhando a mãe que está adoentada, mas ela está aqui na aula. Então, quando se torna online, fica mais fácil, né, do aluno acompanhar, que o Carlos mesmo está sem internet, tá? Não, Mas eu vou ver tranquilo. isso, passo para você. Tá ok, muito obrigado, tá? Nada. Pessoal, então eu vou parar de gravar aqui, tá? Beleza? Alguém tem mais alguma